Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Dr. André Brasil Psiquiatra. E essa semana temos um assunto muito interessante. E antes de tudo, eu digo, fique calmo. Se você chegou a esse vídeo aqui por causa do título, Crise de Ansiedade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, se acalme. Pois bem, aqui estamos novamente para poder falarmos um pouco mais sobre assuntos relacionados à psiquiatria, à saúde mental, temas do cotidiano que falam sobre a sua qualidade de vida, e é um canal de educação. Se inscreva no canal, é importante a inscrição no canal, porque com ele a gente pode atingir um número maior de pessoas e aí a mensagem ser levada a um número muito maior de pessoas. Também dá um like, dá um curtir no vídeo, porque isso é bom, porque sinaliza para eu que faço o canal, eu, André Brasil, psiquiatra, possa saber que as pessoas estão aproveitando o conteúdo que eu posto. E se você quiser saber mais e ficar sempre atualizado sobre nossos assuntos, ative a notificação, que é o sininho. Esse sininho aqui vai te informar cada vez que um vídeo novo for postado. E com muita frequência, semanalmente, eu coloco vídeos falando sobre os assuntos relacionados, como já disse no início, à saúde mental, qualidade de vida e assuntos relacionados. Mas não vamos falar mais sobre isso agora não. Eu vou falar o que interessa, que é crise de ansiedade. O que é ansiedade e o que é uma crise de ansiedade? Primeira notícia, que acompanha aqui os meus vídeos, eu sempre falo sobre ansiedade, porque é o assunto talvez mais solicitado entre os espectadores. Ansiedade é uma condição de ansiar, de esperar, causando desconforto. Todos nós somos ansiosos, não existe uma pessoa que seja em plena capacidade de julgamento, de compreensão, que não seja ansiosa. Alguém que vai fazer, por exemplo, uma prova, um concurso, ela ficará ansiosa. Ela estará esperando um bom desempenho, e isso é ansiedade de desempenho. Eu quero me sair bem numa prova, num concurso, numa entrevista. Essa é uma ansiedade tida como uma ansiedade boa, uma ansiedade esperada. Tudo bem? Então vocês entendem que a ansiedade faz parte do nosso cotidiano. Mas existe uma outra ansiedade, que é a ansiedade desconfortável demais, porque não há um motivo para que você enxergue a ansiedade como algo ligado a alguma situação do seu cotidiano, que é a ansiedade patológica, que aí ela vem dentro de um que chamamos de transtorno de ansiedade, que pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social. São transtornos de ansiedade. Mas, André, o que é uma crise de ansiedade? Primeiro vamos definir o que é crise. Crise é uma exacerbação, é um aumento súbito, é como se partíssemos de um nível de tolerância e de conforto para um nível de intenso desconforto, elevássemos muito o nível daquela tida ansiedade tolerável para algo que beirasse o insuportável ou intolerável. Ela pode acontecer durante um transtorno, como já mencionado, ou pode acontecer sem ter o transtorno. Em resumo, ninguém está livre de ter uma crise de ansiedade. Pode ser, por exemplo, após a ingesta de alguma substância psicoativa, de álcool, maconha, cocaína, hoje muito em moda, os energéticos. Ela pode desencadear um episódio mais intenso de desconforto, que a gente pode traduzir por um desconforto físico intenso e uma sensação de perda de controle ou de similitude à morte. Pode vir com sensação de desespero, sensação de desamparo, sensação de menosprezo em relação a si mesmo.
ideia de que pode perder o controle ou perder a vida a qualquer momento. Este é o pensamento que vem junto a uma sensação corporal de aceleração do ritmo cardíaco, aceleração da respiração, sensações vagas de esfriamento corporal, de dormência em mãos, em pés. Já vi uma situação de uma pessoa em crise de ansiedade que deixou de andar. Isso. Ela não conseguia mais andar. Ela chegou à emergência clínica como se tivesse uma suspeita de estar apresentando um acidente vascular cerebral, ou conhecido como derrame cerebral. O neurologista avaliou, fez a ressonância e não identificou nada, atribuiu aquilo a uma questão de ansiedade, e de fato era. Ela, depois de passar a crise, ela começou a voltar a sentir as pernas e começou a andar. Então pode vir de uma sensação somática de aceleração do ritmo cardíaco. Vamos supor que nossa frequência cardíaca oscile entre 65 a 80 batimentos cardíacos por minuto, ele vai para 100, 110, 120 batimentos. Quer dizer, um aumento súbito, e essa aceleração, essa taquicardia, proporciona ao sujeito um grande desconforto. O peito parece que não cabe o coração. A respiração fica curta. E como sair da crise de ansiedade? Primeira saber que a crise de ansiedade ela é limitada. Ela tem um tempo de ocorrência. Uma pessoa não fica em frequente crise de ansiedade. Eu não trato no consultório alguém em crise de ansiedade. Eu trato pessoas que vêm apresentando crises de ansiedade ou apresente um transtorno de ansiedade que eventualmente apresente um episódio ou outro de crise. Porém, a crise em si, ela dura alguns minutos. Repito, minutos. Mas pode parecer, para quem tem a crise de ansiedade, quem está assistindo e veio buscar, parece que durou uma eternidade. Parece que se perguntar quanto tempo demorou, a pessoa vai dizer meia hora, uma hora. Porque após a crise de ansiedade, tamanho é o desgaste, o estresse corporal, que o corpo demora um pouco para voltar à condição prévia de estabilidade física. Então a sensação é desesperadora, a sensação de perda de controle ela é iminente e é incontestável. O primeiro segredo para você se livrar de uma crise de ansiedade enquanto estiver tendo uma crise é parar e respirar. Tenta colocar um pensamento na sua cabeça de positividade. Substitua um pensamento negativo de desespero, de morte, de perda de controle por alguma coisa que te agrade, seja o que for. Uma lembrança positiva, uma situação de amparo, uma situação onde você se sente confortável, se sentiu confortável no passado, para que aquela lembrança do momento que surge durante uma crise, ela possa ser atenuada ou até anulada, para que mais rapidamente você volte à condição prévia. Ante tudo, não se desespere. Essa sensação ela é transitória e não vai permanecer pelo resto da vida. Já pensou aquela sensação de desespero perdurar, como se fosse algo dali por diante, eu nunca mais vou me livrar disso? Então, coloca na cabeça. Eu conversei com pessoas, eu vi um vídeo de André falando sobre como controlar a ansiedade e todo mundo me diz, se acalme, respire e pense a respeito naqueles instantes. O tempo que vai demorar para a crise passar, ela com certeza será menor e será mais confortável você lidar com ela. Em caso de crise se repetirem com frequência, por exemplo, não é porque você teve uma crise de ansiedade, uma isoladamente, que deve recorrer a um serviço de emergência. O que eles farão na emergência é basicamente te passar um tranquilizante. Isso é regra geral, é um segredo da medicina, que você vai tomar um tranquilizante com toda certeza, seja ele o comprimido ou injetável. Não mais do que isso. Porque o médico vai te examinar, não vai identificar nada de errado e vai te mandar para casa, com certeza, após fazer algum esquema de medicação. Se as crises, porque é uma crise isolada, não precisa nenhum desespero, mas já vá buscando uma possibilidade de atendimento médico. Se as crises se perdurarem, pode acontecer mais de uma vez por dia, ou se acontecerem
3 vezes numa semana, sim, é condição para que se procure um especialista com a maior brevidade possível. Porque a tendência dessas crises, elas irem aumentando a frequência, e mais grave do que isso, é você começar a ter medo de ter crise. O que chamamos de ansiedade antecipatória. Muito comum em pacientes que têm crises de ansiedade do tipo pânico. A crise de um ataque de pânico, se você tem com muita frequência, você começa a se acostumar àquela condição e antecipar situações que você pode desencadear uma crise. Por exemplo, evitar locais públicos que você não pode ser socorrido, entre aspas. Evitar uma série de situações que a gente chama de agorafobia, medo de locais onde tem a frequência de público, medo de aglomerações, porque você vai começar a evitar, e isso vai começar a limitar a sua vida. Então não deixe que a limitação aconteça. Busque quanto antes a ajuda de um profissional médico, a ajuda de um psicólogo, o trabalho combinado de um psiquiatra com um psicólogo para controlar esses sintomas, ele é muito efetivo. Não apenas buscar o médico vai te amparar, te ouvir e em algumas situações ajudar com uma medicação, e o psicólogo vai te ouvir, ele vai entender, vai identificar e ajudar com técnicas de relaxamento e técnicas de compreensão, seja ela cognitiva, comportamental, gestáltica, a psicanálise, seja qual for, vai ajudar você a entender o processo. Mas, acima de tudo, e a mensagem que eu deixo nesse vídeo é, uma vez apresentando uma crise de ansiedade, não é o fim do mundo, há reversão, ela dura por um período curto e você tem que se preparar para buscar ajuda o quanto antes. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu convido vocês a seguirem o meu Instagram, Dr. André Brasil Ribeiro. Semanalmente eu posto informações médicas, informações de qualidade de vida, que são importantes para todos nós. E também convido a conhecer o meu site, www.andrebrasilribeiro.com. Lá eu informo mais coisas, falo um pouco mais sobre minha vida e também informo sobre palestras que ocorrem em todo o Brasil, aqui em Salvador, onde eu resido, e outras cidades do Brasil, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho e ouvir um pouco mais sobre a psiquiatria. Então, um forte abraço a todos vocês e fiquem bem.